Boa noite, igreja. Boa noite a você que me assiste aí na sua casa. Mais um dia se foi, mais uma noite está chegando aí para louvarmos ao nome do Senhor. Estamos ansiosos para que você esteja aqui conosco, e a igreja que está aqui está ansiosa para poder ter esse tempo de te dar um abraço e nos abraçarmos novamente. Mas, enquanto isso, vamos continuar, porque não existe barreiras e não existe limitações para adoração. Quem adora, adora aí sentado. Quem adora, adora aqui na igreja. Afinal de contas, o nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Queria que você aí na sua casa abrisse a Bíblia comigo em Salmos 19. Salmo 19. No verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, por uma tenda para o sol. Não importa onde você estiver, eu tenho certeza que os seus olhos contemplaram a beleza do Senhor nesse dia de hoje. E nós temos mais e muitos mais motivos para poder louvar a esse Deus. E eu queria que você fizesse isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com o nosso Criador nesse momento, o Deus que sonda os nossos corações. E eu tenho certeza que você aí na sua casa também está fechando seus olhos e está tendo esse momento aí com Deus. Santo Espírito de Deus, nós te louvamos, Pai, te engrandecemos. Te engrandecemos porque Tu és um Deus presente aqui, lá, nesse mundo, meu Deus, afora. Com sua onipresença, o Senhor pode, através do seu Espírito Santo, fazer com que os nossos corações se encham de alegria, fazer com que os nossos corações sejam sarados, sejam tocados e sejam abençoados. Aqui e onde estivermos, eu tenho certeza que os nossos lábios hão de te louvar por toda a eternidade. Nós oramos a Ti agradecidos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória seja ao nome do Senhor. Nós bendizemos o nome do Senhor porque Ele é grande. Glória seja ao seu nome, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Sei que vocês conhecem. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito Santo, Espírito, enche as nossas vidas. Enche-me com Teu
onde você estiver, porque esse Deus é rico, é grande, é rei, é Senhor, é vivo e é real. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, esse é o Deus que nós louvamos. Bendito seja o nome do Senhor. Que graça maravilhosa. Nós somos salvos, é pela graça. E não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. Nós te bendizemos, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Sabe por que você canta? Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Essa graça é linda. Te louvamos, Senhor. Quem tem poder, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e ele foi até o fim, sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você é livre, você é livre. Você é livre porque o Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus, porque tu és grande. Tu és um Deus real, tu és um Deus que é vivo. Tu és um Deus que traz paz, aos homens. Vamos lá? És quem traz paz aos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reino e justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, tomou o meu e o seu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Meu Cordeiro de Deus, meu Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
livre, todos nós somos livres, porque um verteu seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. É esse Deus que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Existe bênção sobre as nossas cabeças. A Bíblia fala que bênção há sobre as nossas cabeças. E eu tenho certeza que chuva de bênção vai te alcançar aí na sua casa. Eu tenho certeza que é chuva de bênção, chuva de Deus. E quando eu digo chuva, eu digo que a presença do Senhor, trazendo cura, trazendo vida, trazendo paz, trazendo restauração, trazendo comunhão. E é essa paz, é essa presença que está aqui, essa presença que está aí com você na sua casa, essa presença que vai com você no decorrer da semana, essa presença que está com você em tudo que você faz, essa presença, porque o rio de Deus está sobre nós. A presença do Senhor está nesse local, a presença do Senhor está aí na sua casa, essa presença linda. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com Deus e o Senhor Jesus, vem inundar o meu coração. O Senhor vem inundar, Senhor, os nossos corações com a sua presença maravilhosa. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca Precisa da chuva, meu coração. coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia anseia por água, como terra seca, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede. sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teus rios, Vem com Deus e o
a sua casa, chuva de bênçãos. Chuva sobre a sua vida, chuva sobre o seu trabalho, chuva de paz, chuva de alegria, chuva de cura, chuva de restauração. Chover, faz chover. Nós precisamos ser inundados por essa chuva. Nós precisamos ser lavados a cada dia mais por essas águas. Nós precisamos ser purificados cada dia mais, porque é essa presença que nos leva ao trono de Deus, é essa presença que nos leva aos céus, e essa presença que nos lava e nos conduz a essa salvação que eu e que você e que todos nós lutamos incansavelmente, porque nós sabemos que é por Ele e para Ele que nós vivemos, esperando a esperança vindoura, que é a vida eterna. É essa presença que nos lava a cada dia mais. Glória seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Deus, Ele é um Deus presente, e Ele está aqui nesse momento. Eu tenho certeza que Ele também está com você aí. Às vezes nós não vemos, mas podemos sentir. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam. Glória seja o seu nome, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. É esse rio que molha. Existe um rio, Senhor. Esse rio, deixa ele lavar você. Isso. Louve ao Senhor com todo o seu coração. Águas que curam, águas que curam. Por onde? Por onde ele passar, por onde o rio passar. Ah, meu irmão, deixa ele passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar.
fonte de vida. Tu és fonte de restauração. Tu és a nossa maior alegria. Tu és a presença real nos momentos onde mais precisamos. Tu és o fôlego de vida. Se estamos aqui, se a igreja está aqui, se você está aí, de pé, é porque existe um Deus que cuida de você. É porque existe um Deus que cuida de mim, existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E eu tenho certeza que você aí e eu aqui vamos continuar nessa jornada, nesse caminho, por essa trajetória, custe o que custar. Enfrentamos o que tiver de enfrentar, levantando o estandarte e a bandeira de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Que você na sua casa seja abençoado. Preste atenção e abra os seus olhos aos anúncios aí, fique ligado. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você ainda muito essa noite, como tem falado, e continuará falando comigo. Amém? Boa noite, queridos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, concluindo o louvor, vamos direto à palavra. O pastor está a caminho, teve um imprevisto aí no trajeto. Aí no final, assim que eu concluirmos a palavra, então ele estará fazendo os avisos e o fechamento do nosso culto. Ok? Então, sem perda de tempo, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de começar essa meditação, lendo apenas o versículo 1, de 53, depois fomos para Isaías capítulo 1, e agora à noite estaremos encerrando essa meditação, concluindo, fazendo leitura então de todo o capítulo 53. Então estaremos fazendo a leitura dos 12 versículos do capítulo, e depois retornando e meditando um por um. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui, alguns presenciais, outros pela internet, mas reservando esse tempo para te cultuar, para te adorar, para meditar na tua palavra. Pai, que a tua graça, que a tua misericórdia seja conosco e também em cada lar aqui representado, cada irmão, cada irmã que está nos assistindo pela internet. Que a sua paz, que a sua graça, que o teu doce Espírito onipresente seja também com eles, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos ao texto, queridos. Bíblias abertas, capítulo 53, profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer,
e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda pelos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dor algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Louvado seja Deus. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele então profetizou, ele teve essa visão, esse entendimento, esse discernimento da parte de Deus com relação à missão, à vida do Messias, do ungido, do Cristo que haveria de vir. E ao contrário do que Israel pensava, imaginava, eles aguardavam um Messias, um Cristo que viesse cercado de glória, de berço nobre, de uma família com sobrenome forte, pesado. Mas aprove Deus, desde a eternidade, se manifestar aos homens como um ser humano humilde, simples, como a grande maioria de nós. Não alguém de origem nobre, não vindo de uma família real, abastada e rica. E por isso, e outras razões, ele foi desprezado. Olhavam para ele e diziam: esse aí é o Cristo? Porque no imaginário humano, eles aguardavam alguém diferente, diferenciado, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Um Cristo que jamais iria se associar a pecadores. Andar, falar, conversar com prostitutas, com publicanos, com pessoas que eram rejeitadas na sociedade. Não. Na cabeça deles, o Cristo
seria alguém da elite. Porque a mente humana é diferente da mente divina, da mente de Deus. Deus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, aprove a Deus se esvaziar da sua glória, se tornar homem, nascer num berço, num lar humilde, de um trabalhador braçal, alguém do povo. E é isso, por isso, ele foi rejeitado. E para piorar, digamos assim, a sua situação, a mensagem que ele trazia não era a mensagem que o povo queria ouvir. O povo Israel vivia sob a opressão de Roma. Então eles queriam alguém forte, de opinião, de decisão, que viesse para levantar a moral do povo, fazer um levante contra o Império Romano, libertar Israel, Israel se tornar uma nação independente. Mas Jesus, a missão de Jesus, o propósito dele era muito além. Rompia, passava as fronteiras de Israel. Não estava restrito àquele territóriozinho ali do Estado de Israel, que tem mais ou menos a dimensão do Estado do Rio de Janeiro. Mas alcançar o mundo. Ele veio para os seus, mas a sua mensagem, o seu não seria exclusivamente para os judeus, mas para a humanidade. Mais um ponto negativo no discurso, nos ensinamentos de Jesus, porque isso aí era inadmissível na mentalidade de um israelita. Porque eles se colocavam numa posição, embora eles estivessem numa situação de opressão, eles eram orgulhosos e vaidosos. Eles tinham razão para se sentir privilegiados, porque foi a nação escolhida e separada por Deus para ser luz das nações. Mas eles não cumpriram com esse propósito. E aqui, no capítulo 53, o profeta Isaías, ele começa com uma pergunta, na verdade com duas perguntas. E diz: quem creu em nossa pregação? E ele faz uma segunda: a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem que o Senhor revelou a sua força, o seu poder, a sua glória? Foi para Israel. Mas Israel creu, deu crédito nas palavras do Senhor? Não. E quando Cristo veio, ele foi rejeitado como predito, como profetizado, como dito pelo profeta Isaías. No versículo 2, ele diz assim, uma figura de linguagem, falando a respeito de Jesus. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Então ele fala de Jesus como um broto, subindo, um renovo, um brotinho, como raiz de uma terra seca. Essa terra seca, ele está falando da situação espiritual de Israel, que reflete a humanidade. Então Jesus é esse renovo, esse brotinho, uma raiz de terra, numa terra seca, árida, para dizer que ele não tinha aparência nem formosura. É como se hoje, se nós estivéssemos esperando o Salvador da humanidade, esperamos que venha de uma nação, de uma grande nação, seja um homem de grande cultura, vários diplomas, vários certificados, e não um filho de um carpinteiro, não um trabalhador braçal, não alguém discriminado como Jesus, que era da Galileia. Ele é da Galileia?
Natanael, né? Ele é da Galileia, acaso pode vir alguma coisa boa da Galileia? Quando Jesus abria a boca com aquele sotaque de Galileu, então, Galileia dos gentios, os israelitas torciam o nariz. Não, não pode. Não pode. Mas eles não entendiam, eles ficavam confusos, porque quando viam aquele carpinteiro, com sotaque de alguém do interior, sem genealogia, filho de quem? De onde ele veio? E eles ficavam confusos porque não conseguiam compreender tamanha sabedoria vindo da boca daquele homem desconhecido. E mais do que isso, poder para curar enfermos, para purificar leprosos, para ressuscitar mortos. E eles não entendiam. Ficavam confusos. Como pode? Ele não faz parte, né? O alto clero da liderança religiosa de Israel não entendia. O Cristo teria que ser alguém do nosso meio. Teria que ser um de nós. Como? Não, ele não é o Cristo. Como eu já falei, veja com quem ele anda. Veja com quem ele se associa. Ele foi jantar na casa de Zaqueu, aquele publicano. O publicano eram os judeus que se vendiam para o governo, para o Império Romano, e iriam ser fiscais da receita romana, cobrando impostos dos judeus. E, na sua grande maioria, eram corruptos, cobravam além do que deviam. Então os publicanos eram odiados pelos judeus. Como pode? Ele anda com publicanos? Eles não conseguiam entender a missão de Jesus. E Jesus dizia, o médico ele vem para os doentes. O médico ele vem, ele quer tratar dos doentes, dos enfermos, daqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Então é com esses que eu tenho que estar. Mas Jesus não era preconceituoso. Se um fariseu, um líder religioso, orgulhoso, da elite, o convidasse para a sua casa, ele também iria. Jairo, quando estava com a sua... Jairo era um fariseu, um dos líderes da sinagoga. Quando estava com a sua filha enferma, foi desesperado procurar por Jesus. Jesus foi. Jesus não disse, não vou com você, porque você faz parte daquela turma lá que me despreza. Jesus foi, de bom coração, de bom grado. Chegou lá, a filha de Jairo estava morta. Ele orou pela menina. Não cobrou nada de Jairo. O amor é assim, ele é gratuito. Não cobra nada em troca. Deus ele não cobrou de Jairo. Você vai crer em mim? Você vai ser agora, daqui por diante, você vai ser um seguidor? Vai ser um dos meus discípulos? Não. Ele atendeu a um apelo de um pai e de uma mãe desesperados, que o procuraram. E ele socorreu e ele atendeu. Numa outra feita, passando pelas regiões de Israel, ia Jesus com seus discípulos e uma multidão que o seguia, na esperança de serem abençoados, curados de uma enfermidade. De outro lado, ao seu encontro, vinha uma outra procissão. O sepultamento do filho único de uma viúva. Aquela mulher não dirigiu nenhuma palavra na direção de Jesus. Ela apenas chorava. Jesus olhou para o coração daquela mulher, teve misericórdia, sentiu a dor dela, fez parar, tocou no caixão e ressuscitou o jovem. E seguiu, foi embora. Sem fazer exigências. Leia os evangelhos, vamos ver que Jesus atendia judeus, samaritanos, gregos. Não perguntava. Se a pessoa chegasse
pedindo, desesperado, uma benção. Ele abençoava. Mas Jesus é como esse renovo que nasceu numa terra seca, árida. Embora fosse um povo religioso, que seguia ali as normas restritas da lei mosaica, não havia vida neles. Era uma terra seca, árida. E foi nessa terra seca e árida, de um povo duro, que Deus plantou a mais bela das suas flores, do seu jardim, o seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda parte do verso 2 diz assim: ele não tinha aparência nem formosura. Ele era um homem comum. As pessoas ouviam falar de Jesus, dos seus feitos. Ele expele demônios, ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos. Aí no imaginário, ficava imaginando, né, quem é esse homem? E as pessoas iam ao seu encontro. Quando chegavam lá, via Jesus no meio do povão, um homem comum. Aquele ali? Ah, eu não acredito. Só acredito vendo. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, além da sua origem humilde, de não ser alguém de família nobre, de ser alguém que andava no meio do povo sem ser ano eleitoral. Jesus não era candidato a nada, mas ele andava no meio dos pobres. Não buscava voto de ninguém e nem queria isso. Quando foi proposto a ele pelo povo de que ele, assumisse a liderança de Israel, ele disse: não, eu não vim para isso. Eu não estou aqui por isso. O meu reino não é deste mundo. Aqueles que queriam usar a influência, o poder de Jesus para causas pessoais, políticas, religiosas. Jesus, não, vocês estão confundindo. Eu não tenho projeto nessa área. Estou aqui para anunciar, pregar as boas novas da salvação, proclamar a palavra do meu Pai, daquele que me enviou, para libertar os cativos, para curar os enfermos e pregar o evangelho aos pobres. Então ele era desprezado. O mais rejeitado, versículo 3, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que aparecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer. Porque ele padeceu, ele sofreu o desprezo, a rejeição, a traição, o abandono, mas sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar contra Deus. Talvez você já tenha passado por experiências doídas, sofridas na sua vida, assim, já sofri muito na minha vida. Mas no momento do sofrimento a gente se revolta, a gente grita, a gente esperneia. Sofreu, mas não sabe passar por isso. E Jesus, quando ele diz que ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer, e que ele sofreu e padeceu por causa da verdade, por causa da justiça, mas sem se irar,
sem odiar, sem se revoltar. Depois de toda a injustiça que Jesus sofreu, que você conhece bem, por parte dos seus amigos, quando ele foi preso e julgado, onde estava aquela multidão que ele alimentou? Aquelas pessoas e seus familiares que ele curou, onde estavam? Todo mundo. Ninguém foi em defesa dele. Os seus discípulos, que poucas horas antes haviam ceado com ele, que ele havia lavado os pés dos seus discípulos, homens que conviveram com ele mais de 3 anos, praticamente 24 horas por dia, que viram coisas maravilhosas que nós apenas lemos. Eles viram com seus próprios olhos. Eles testemunharam. Abandonaram, negaram. E Jesus ficou revoltado com eles. Ficou irado. Depois de um julgamento injusto, opressor, foi açoitado, crucificado, no alto do madeiro sendo escarnecido. Ele levanta a voz: malditos. Foi isso que ele falou? Ele levanta a voz e dirige a voz a Deus. E diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso que o profeta Isaías diz que ele sabe o que é padecer. Porque ele não se revoltou, ele não amaldiçoou ninguém, ele não desejou mal de ninguém. Mesmo depois de tudo que ele sofreu e padeceu, ele continuou desejando o bem, ele continuou amando, ele continuou abençoando. E é por isso que nós estamos aqui. Quantas coisas nós já fizemos e falamos que feriram a Deus, que feriram a Jesus. Mas ele continua nos amando, continua oferecendo a sua mão, o seu abraço, o seu amor, o seu carinho, porque ele sabe padecer, sofrer com nobreza. Diferente de nós, a gente se revolta, a gente quer logo partir para o braço, a gente quer xingar. Mas Jesus não. O Filho de Deus, o próprio Deus, passou por isso. E por quê? Por nossa causa, por amor a nós. E por isso foi desprezado. Era um homem de quem os homens escondiam o rosto. Isso não pode ser o Cristo. O Cristo, por um acaso, no imaginário dos homens, o Cristo, ele vai ser esbofeteado e vai deixar por isso mesmo. Aquele homem que esbofeteou, aquele soldado que esbofeteou Jesus, não caiu morto na hora? Se nós fôssemos Deus, talvez fosse assim, né? Se alguém, a gente só lançava um olhar assim, caia morto. Porque não há amor. Então era um homem que virava um rosto, escondia um rosto. Era desprezado. Que história é essa? Perdoar o seu irmão 70 vezes 7? Que discurso é esse? Olha, que bem-aventurados os humildes. Não, eu não quero ser humilde. Eu quero ser alguém de sucesso. Eu quero ser alguém admirado. Mas o discurso de Jesus era esse: bem-aventurados humildes de espírito. Então ele já descartava ali os orgulhosos, os presunçosos, os vaidosos. Olha, desses não há nos céus. Bem-aventurados os que choram, mas eu não quero chorar, eu quero rir.
Então é um discurso que vai na contramão dos desejos humanos. Eu não quero velório, eu quero festa, eu quero celebrar. Eu quero saber o que Deus tem para me dar de bom. Mas Jesus dizia: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem é que tem fome e sede de justiça? São os injustiçados. Eu não quero fazer parte dessa turma, não. Eu não quero ouvir esse discurso, não. Eu vim aqui para ouvir Jesus dizer de que Israel vai ser uma grande nação, que ele vai nos libertar da opressão dos romanos, que nós vamos ser uma grande nação próspera e rica, como nos tempos de Davi e Salomão. É disso que eu quero saber. Esse discurso aí de bem-aventurados os misericordiosos, eu não quero exercer misericórdia, não. Eu quero exercer juízo. Vingança, eu quero é vingança. Bem-aventurados os limpos de coração. Que história é essa? Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da injustiça. Por causa da justiça, desculpa. Eu não quero ser perseguido, não. Eu não quero ouvir esse discurso, não. Eu vou embora. Eu vou lá naquela outra igreja lá, que o Jesus de lá diz que Deus é a nossa vingança, que Deus vai se vingar dos nossos inimigos, que Ele vai botar os nossos inimigos debaixo do estrado dos nossos pés. É esse discurso, é esse Jesus que eu quero. Esse Jesus que é tão humano quanto eu, nos seus sentimentos, nos seus desejos, nos seus pensamentos. Quem creu na nossa pregação? Quem creu nessa pregação aqui? De perdoar os seus inimigos? Que história é essa? Se bater na minha face, dá a outra face? Não estou aqui para isso. Por isso ele foi rejeitado. E aí ele termina dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal. Não, para. Eu não vim aqui para ouvir que eu vou ser injuriado por causa de Jesus. Não quero. Eu quero ser aplaudido por causa de Jesus. Eu quero um Jesus em que eu vou ser aplaudido por causa dele. Quando eu falar o nome dele, as pessoas vão me aplaudir, vão me amar. Eu não quero ser injuriado, nem perseguido. Eu quero seguir esse Jesus descolado, simpático. Moderno. E vos perseguir, e mentir. Não quero isso. Já basta. Eu já tenho problema demais na minha vida. Eu não quero. Por isso ele foi desprezado. Por essa série de razões aí. E outras mais. E a pergunta é: quem creu em nossa pregação? Em qual evangelho, dando continuidade à mensagem, em qual evangelho nós temos crido? Qual Jesus que nós temos seguido? É o Jesus moldado pela mente humana? Que vai nos fazer prosperar, enriquecer, sermos empresários, ter mansões, carros, iates, aviões, etc, etc. É esse Jesus? Se é esse Jesus, não é o da Bíblia. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse versículo foi utilizado pelo evangelista
Mateus, está no capítulo 8, do Evangelho de Mateus, ele cita Isaías para explicar os milagres que Jesus realizava, das curas, sobre os doentes e enfermos. Ele levou sobre si, mas não foi de graça. Jesus tinha esse poder? Ah, sim, ele era o Filho de Deus, ele tinha a unção do Espírito Santo, mas por causa da obediência. Ele, quando se apresentou para João Batista para se batizar, João Batista disse para Jesus: eu que preciso ser batizado por ti, você vem a mim? Mas Jesus respondeu: cumpre em mim, cumprir toda a justiça. E ele se batizou, como testemunho de obediência, de humildade. Jesus precisava se batizar? Não. Mas é um exemplo para você e para mim. De repente você já está aí caminhando com Jesus já há algum tempo, mas não quer se batizar. Você é melhor que Jesus para você. Porque Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele se batizou. E você, homem de carne e osso, com a mim, você acha bom demais, já eu não preciso me batizar, eu vou na igreja de vez em quando. É o desobediente. E Jesus se batizou. E aí diz o texto lá em Mateus que o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a gente não quer fazer um jejum nem de 4 horas. Eu não faço um jejum nem de 4 horas, mas na hora de orar para o enfermo, quero que o enfermo seja curado. E aí Jesus passa lá no deserto 40 dias. É tentado, resiste à tentação. E você viu, só tentação boa, né? Estava com fome. Fome. Necessidade. Transforma a pedra em pães. Qual o problema? Transformar a pedra em pão. Não estou fazendo mal para ninguém. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E foi tentado. Satanás ofereceu os reinos deste mundo. Satanás ofereceu os reinos deste mundo se ele simplesmente prostrado o adorasse. E tem muita gente pregando um pseudo-evangelho onde ele promete um mundo para quem adorar esse pseudo-Jesus, esse falso Jesus, do qual o verdadeiro Jesus advertiu: olha, cuidado que virão muitos em meu nome, se dizendo Cristo. Vão falar de mim, mas não tem nada a ver comigo. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Mas nós olhávamos para ele e reputávamos ele por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele é o ferido de Deus. Deus está castigando, olha. Ele falou tanto, ele disse que era filho de Deus, que ele e o pai eram um. Olha, está vendo a consequência do que ele está sofrendo. A mão de Deus está pesando sobre ele. Esse blasfemo, esse herege. Mas no versículo 5, Isaías diz assim: mas ele não foi traspassado, não foi por causa dos pecados dele. Foi por causa das nossas transgressões. Foi por causa das nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Não foi pelas transgressões e iniquidades dele. Foi pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento que cabia a nós, o castigo, por causa do pecado, das iniquidades, das transgressões, que você e eu deveríamos sofrer, ele sofreu em nosso lugar. Mas o ser humano olhava para ele e dizia: é um desgraçado. O que é desgraçado?
alguém desprovido de graça. É um miserável, alguém desprovido da misericórdia. Então, quando as pessoas olharam Jesus passando por aquilo ali, não faltou quem acusasse. Ele está pagando por tudo que ele falou, por todas as blasfêmias que ele pronunciou. Lembra aquele dia que ele entrou lá no templo, expulsou os cambistas, virou as mesas? Olha a consequência aí, ferido de Deus. Mas não entendiam que Jesus estava passando por aquilo, não é por causa dos pecados dele, porque Jesus não pecou, não teve pecado, mas foi por causa do nosso pecado, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele. Que poderia, o sofrimento que nós não iríamos suportar. Ser humano nenhum poderia jamais suportar o que Jesus suportou sem murmurar, sem reclamar, sem amaldiçoar, sem praguejar. Ele segurou firme. Ser humano nenhum passaria pelo que ele passou sem se sentir magoado, irado, sem odiar os seus opressores. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ovelhas desgarradas, sem rebanho, sem pastor, sem aprisco, desgarrado, cada um seguindo o seu caminho. Está com fome, será que para lá tem pasto? Será? E vai, encontra, come palha seca e ainda está feliz da vida achando que... Aí um dia lá se dá bem, encontra um pasto verdejante por coincidência. Mas uma ovelha sem pastor, uma ovelha desgarrada, ela sofre o risco de morrer de fome, de sede, ainda de ser devorada pelos lobos. E assim nós andávamos. Você lembra o tempo que você era uma ovelha desgarrada? Ficava andando por aí, buscando felicidade, alegria, realizações no mundo. Como ovelhas, expostas aos perigos, aos salteadores. Cada um de nós se desviava pelo seu caminho, ia pelo caminho que bem entendesse. E esse era o nosso pecado. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Perguntar novamente, pergunta retórica, não precisa responder. Apenas de si para si mesmo, com toda sinceridade. Será que você... Eu já sei a resposta, eu não conseguiria. Conseguiria passar pelas opressões e a humilhação que Jesus passou sem abrir a boca? Sem murmurar contra Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Isso não é justo. Mas ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Uma coisa interessante, queridos, que nós temos que tomar ciência, quando... Para a gente ter uma ideia do sofrimento, aquele cordeiro, quando era oferecido, o proprietário do cordeiro, ele segurava o cordeiro nos seus braços e o sacerdote então matava o cordeiro
E aquele cordeiro estava tão representando, tomando o lugar daquela pessoa. E na religião, o primeiro cordeiro, né, o menino ali, quando levava, ali aos 12 anos, levava esse cordeiro, não era um cordeiro qualquer. Não poderia ser um cordeiro qualquer. Tinha que ser um cordeiro de 3 anos e que fosse criado por aquele menino. Estão entendendo a complexidade do negócio? Então aquele cordeirinho, aquele menino, 3 anos antes, ele recebe aquele cordeirinho, ele vai criar aquele cordeirinho. Ele vai pegar uma mamadeirazinha, vai dar leite para o cordeirinho, vai carregar o cordeirinho no colo, vai dormir com o cordeirinho. Então, eu vejo pessoas, às vezes, que têm cachorro, têm gato, têm seus pets aí, como que eles sofrem com o bichinho que eles têm. Aí, no final de 3 anos, você criou, desenvolveu um relacionamento com aquele animal, um amor. Mas é aquele animal ali que você tem que oferecer em sacrifício. Tem que te doer, tem que te custar alguma coisa. Então Jesus é esse cordeiro que levou sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, né, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. Foi um juízo. Houve um julgamento? Houve, mas opressor, injusto. Estava todo mundo comprado. Não teve advogado. Os promotores já estavam ali para condenar. As testemunhas, tudo comprado. Com discurso já prontinho já. Os fariseus, ó, é isso aqui que você vai dizer. Lê aí, quando você chegar lá, é isso que você vai dizer. Um julgamento feito na calada da madrugada. Uma sentença, falsas acusações. Os fariseus sabiam que o fato de Jesus se autodeclarar filho de Deus não era suficiente para Roma decretar a morte dele. Então vamos dizer que ele se diz então o rei de Israel, porque aí se torna um crime político, um crime contra César, um crime contra Roma, e aí ele vai ser condenado à morte. Um juízo opressor, injusto. Ele foi arrebatado. Ele foi arrancado. Arrebatado é você ser tirado, você ser arrancado com força, com violência. Ele estava lá no jardim do Getsemane com seus discípulos, orando, e foi retirado, foi levado à força, uso de violência. Um homem que sempre pregou a paz. Para que aquela tropa de soldados armados com espada? Para que isso? Desnecessário. E da sua linhagem, quem cogitou? Querem saber. Pai, mãe, família, se tem família, se não tem. Vamos matá-lo. Não querem saber se o que estão fazendo é justo ou não. Eles querem apenas cumprir com o desejo iníquo do seu coração. Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi morto. Né? Uma forma poética ele fala, foi morto, foi assassinado? Não, ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo. Não foi por causa da transgressão dos romanos, dos gregos, dos gentios. E se você é povo de Deus, ele foi ferido por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão. E Isaías continua.
700 anos antes, ele continua dizendo a respeito de Jesus o que haveria de acontecer com ele. Ele diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Jesus foi crucificado, mas uma coisa que poucos de nós sabemos é que as vítimas de crucificação, elas não eram sepultadas. Elas não tinham um velório, depois ali a família poder pegar o corpo, velar e sepultar, não. Eles eram jogados numa vala comum. Abria-se uma vala lá e jogava o cadáver ali e deixava céu aberto. O cadáver apodrecendo ali, sendo comido pelos bichos. Então designaram isso para Jesus. Esse seria o sepulcro dele. Mas como está relatado nos evangelhos, José de Arimateia, que era um homem rico, discípulo de Jesus, homem influente, rico, tinha dinheiro, tinha influência. E aí ele conversou lá com Pilatos e pediu autorização, pediu o corpo de Jesus, para que pelo menos ele pudesse ser sepultado. E ele foi sepultado. E ao terceiro dia, para a glória e honra do nosso Senhor, ele ressuscitou. Mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Nunca fez injustiça. Quando ele entrou lá no templo, fato que eu já citei aqui, ainda há pouco, e expulsou aqueles cambistas, virou as mesas, se revoltou, ele não foi injusto, não. Ele fez o que deveria fazer. Nem dolo algum se achou em sua boca. Até quando ele se irava e dizia para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas. Não havia dolo. Sabe por que não havia dolo? Porque era verdade o que ele estava falando. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar no nosso lugar. Quando der ele a sua alma, vejam que a perspectiva de Isaías é para o futuro. Nós, quando pensamos em Jesus, pensamos no passado. Então, Isaías está falando do futuro. Quando der ele a sua alma, o que aconteceu há 2000 anos atrás, como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, quando der ele a sua alma, e ele deu, foi a última palavra de Jesus na cruz, quando ele disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Expirou e morreu. Ele deu, ele foi sepultado, ficou 3 dias morto, ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a prova de que o sacrifício dele por você e por mim foi aceito por Deus. Porque se Deus não tivesse aceito o sacrifício de Jesus, ele teria permanecido morto. Nós não teríamos por que estar aqui agora reunidos. Ah, ele morreu, tadinho, mas está morto. A razão de nós estarmos aqui celebrando, cultuando, glorificando, anunciando o nome de Jesus, é porque ele ressuscitou. Se não tivesse ressuscitado, não teria razão de ser. Ele ressuscitou, está vivo, à destra de Deus. Está aqui agora, nesse momento, através da pessoa do Espírito Santo, falando com você, falando ao seu coração. Agradou ao Senhor moê-lo, porque era necessário. O homem pecou e haveria necessidade de que um homem
pudesse então restaurar a humanidade. Porque se por intermédio do pecado de um homem entrou a morte no mundo, havia necessidade de que por intermédio de um homem a morte fosse derrotada. Mas ninguém conseguiu. É humanamente impossível. Por isso foi necessário Deus se esvaziar da sua glória e se fazer homem. Jesus foi homem. Ele sentiu fome, sentiu sede, frio, calor. Ele sentiu dor. Aquela sessão de açoites que ele sofreu, doeu. De verdade. As dores dele foram verdadeiras. Mas não abriu a sua boca, não murmurou, não amaldiçoou ninguém. Intercedeu pelos pecadores. Verá posteridade e prolongará os seus dias eternos, de eternidade a eternidade. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por causa do seu sacrifício, a vontade do nosso Deus tem prosperado. O Evangelho rompeu séculos. Esse Evangelho, desse broto, de uma raiz, desse renovo, de uma raiz seca, lá na Palestina, que nasceu numa manjedoura em Belém, esse menino cresceu, se tornou homem, e hoje ele é conhecido no mundo todo. Seus ensinamentos. A Bíblia é o livro mais impresso, mais lido no mundo todo, mais traduzido em números de idiomas. Estamos aqui hoje, 2000 anos depois da sua vinda, da sua existência, celebrando e falando a respeito de Jesus. Prosperou e prosperará por toda a eternidade. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Foi um trabalho penoso. Você acha difícil o fardo que você carrega? O trabalho? Pensa um pouquinho no que Jesus sofreu. Sem necessidade, mas sofreu. Por amor a você e a mim. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Glória a Deus. Jesus, quando olha para você, ele fica satisfeito. Eis aí um fruto do meu penoso trabalho. Ele fica satisfeito? Ou fica triste? A questão é essa. Mas o que importa é que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, contente. Ele vai dizer, valeu a pena eu limpar aquele terreno, arrancar os espinhos, os abrolhos, os cactos, tirar as pedras, passar o arado, sofrer o calor do sol durante o dia, ficar com a mão calejada, cultivar a terra. Agora cresceu a colheita, a seara do Senhor cresceu, prontinha para ser colhida, para ser levada e depositada no celeiro. Então ele ficará satisfeito. O meu servo, Deus falando a respeito de Jesus, o meu servo, com S maiúsculo, não um servo qualquer. Nós também somos servos de Deus, amém? Mas ele aqui é o meu servo, o servo, com S maiúsculo. O justo, J maiúsculo. Com o seu conhecimento, justificará a muitos. E que nós, queridos, possamos fazer parte deste grupo, a quem ele justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Aí no capítulo 1 de João, já estamos terminando, estamos concluindo,
nós entendermos de quem Isaías está falando a respeito desses muitos. Quem são esses muitos? Engana-se quem pensa que todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. Filho de Deus só tem um: Jesus Cristo. Verso 10, capítulo 1, verso 10. O Verbo estava no mundo. Jesus, o Verbo vivo, a palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra, do Verbo. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus tem poder. A minha não tem poder, mas a de Deus tem poder. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio deles, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando o Criador do mundo se manifestou ao mundo, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, e glória a Deus por esse mais. Tem hora que o mais complica, né? Que em vez de trazer solução, traz mais problema. Mas aqui nesse caso o mais traz uma solução maravilhosa. Mas a todos quantos o receberam, creram. Quem creu na nossa pregação? Todos aqueles que receberam, todos aqueles que creram na pregação. Deu-lhes, Jesus, Deus, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. A saber, quem são? Quem são os filhos de Deus? A saber, aqueles que creem no seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Então, todo aquele que recebeu, que creu na pregação e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu a eles o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Verso 12. Por isso eu lhe darei, Deus dará a Jesus, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso, eu, Deus, lhe darei a Jesus, muitos como recompensa do seu sacrifício, do seu trabalho. Jesus, entendem agora, Jesus não veio para receber a glória do mundo, mas para nos resgatar da miséria do mundo, da pobreza, da condenação eterna. Por isso, ele vai olhar para o resultado do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele vai dizer, valeu a pena. Quando Jesus olha para você, ele pode dizer, valeu a pena eu ter morrido por esse meu servo, por essa minha serva. E com os poderosos repartirá ele o despojo. O que é o despojo? É aquilo quando há uma guerra, o vencedor, então ele toma posse daquilo que o outro tinha. Nós somos o despojo, nós fazemos parte do despojo. Jesus veio, derrotou a Satanás. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos servos de Satanás. Mas Jesus veio, derrotou a Satanás, nos resgatou e nos libertou. Porquanto? Mas por quê que ele vai ter esse direito? Ele vai ter a muitos como parte
da sua recompensa e vai poder repartir os despojos da guerra. Por quê? Porque ele derramou a sua alma na morte. Ele foi fiel a mim até a morte. Foi contado com os transgressores. Ele morreu entre dois criminosos. Morreu entre dois criminosos. Foi contado ali, era mais um. Quem não conhecia a história passava ali, via 3 sendo crucificados. Menos 3 criminosos. Só que ali no caso dos 3, um não era criminoso. Mas foi contado. Entra ali na estatística. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. De muitos. Não de todos. Por que ele não levou o pecado de todos? Porque ele só leva o pecado daqueles que creem nele. Aqueles que não creem vão continuar carregando e levando os seus pecados e vão sofrer a consequência dos seus pecados. Mas que creem, que depositam a sua confiança, a sua esperança na pessoa e na obra de Jesus. Esse tem os seus pecados perdoados, tem os seus pecados levados por Jesus. E Deus, como é justo, Deus não pode cobrar de você ou de mim uma dívida que Jesus já pagou. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. Jesus pagou. Então Deus já não pode mais cobrar. Estão entendendo? Mas Jesus pagou gratuitamente, sem merecermos. Não é porque nós merecíamos. Mesmo sem merecer, Ele pagou, Ele sofreu, por amor a nós. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na cruz do Calvário, Ele intercedeu. Intercedeu por aqueles, intercedeu por você, intercedeu por mim. Porque aqueles estavam nos representando. Engana-se quem pensa que se estivesse lá, teria feito diferente. Teríamos agido da mesma forma. Teríamos nos acovardado, com medo de falar alguma coisa na defesa de Jesus e ser morto também. Talvez fôssemos até alguns que tivessem ali, talvez tivéssemos até ali nos pés da cruz ali, ridicularizando, fazendo coro. Aquelas pessoas nos representam. Mas Jesus intercedeu por eles. Jesus intercedeu por nós e continua intercedendo. E continuará intercedendo até que Ele volte para buscar a sua igreja, para buscar a esses muitos que creram nele. Buscar a esses muitos que creram, não na nossa pregação, mas na palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, queridos. Queria chamar o pastor Emilson aqui à frente. Vai ficar para o final? Ok. Então, enquanto os músicos tomam assento, tomam posição, vamos orar. Vamos orar, queridos. Fechem seus olhos. Esse é um momento muito íntimo, muito pessoal. Então, queria pedir que vocês, quem puder, quem não tiver de serviço, que feche os seus olhos, que volte o seu olhar para o seu interior, para dentro de si, e ainda com essa mensagem fresquinha ainda nas suas mentes e nos seus corações,
possam fazer uma meditação breve aqui. Se você tiver alguma coisa para falar com Deus, fale agora, não precisa nem levantar sua voz. Deus ouve você. Mesmo quando não pronunciamos palavra alguma, Deus nos ouve. Deus nos entende, Deus nos aceita. Deus responde. Fale com Deus a respeito das suas dificuldades, das suas lutas, das suas limitações, das suas fraquezas. Oh Senhor Jesus, louvado e bendito seja o teu santo nome. Confesse ao Senhor os seus erros, suas transgressões. Você sabe, você conhece. Confesse e peça perdão e peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude a viver de maneira digna do teu nome. Eu quero, Senhor, que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor fique satisfeito. Eu quero ser motivo de alegria e não de sofrimento. Senhor, eu já te causei muita tristeza. Eu já te causei, Senhor, muita decepção. Eu não quero mais errar, Senhor. Ajuda-me a acertar. Ajuda-me, Senhor, a me encontrar contigo e andar pelo teu caminho, por mais difícil que seja. Ah, Senhor, quantas vezes eu tirei de ti o rosto, te desprezei, te ignorei, fingi não ouvir a sua voz. Me perdoa, Deus. Fale com Deus. Peça ajuda. Que Ele te fez. Faça você um voto a Deus de fidelidade, mas não confiando na sua própria força, não confiando no seu braço. Faça um voto de fidelidade, mas confiando na graça, na misericórdia e na fidelidade de Deus. Oh Senhor, tem misericórdia do teu povo, desse irmão, dessa irmã que nos ouve, desses que estão aqui presentes, mas desses também que estão nos assistindo, estão nos acompanhando pela internet. Que a tua graça, que a tua misericórdia possa alcançá-los também aí no seu lar, na sua casa. Oh Espírito Santo, use aquelas palavras que nós, seres humanos, nas nossas limitações, não podemos, não sabemos usar. Aleluia. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. A ti, Senhor, toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. E a tua igreja diz: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, manifesta a tua glória através do teu povo, da tua igreja. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por mais este culto, por mais esta reunião. Daqui a instantes estaremos retornando aos nossos lares. Ainda não, mas estaremos retornando. E que não voltemos sozinhos. Que o Senhor possa nos acompanhar. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, que você saia daqui, né, levando isso em mente, colocando em prática, carregando consigo, refletindo no que foi dito aqui.
eu me sinto alimentado pela palavra do Senhor. Você em casa, você aí onde você estiver, tenho certeza que também foi alimentado pela palavra de Deus. Vamos continuar assim, andando com o Senhor, perto dele e caminhando com ele. Amém? Vamos louvar ao Senhor com esse louvor. Perto eu quero estar. Perto eu quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim queremos te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é muito pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Somente ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, e de todo louvor e de toda glória. Não só hoje, amanhã e sempre. Esse é o nosso Deus. Amém? Que você continue com esse coração adorador. Fique atento que o pastor tem uma palavra aqui para os irmãos. Obrigado, Diácono Vladimir, pela excelente mensagem, pela ministração do Beto. Quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido, que têm participado e que têm orado, participando dessa oração conosco. Eu quero dar os avisos, lembrando que às segunda e quarta-feira nós temos nosso tempo, momento de oração online. Você poderá assistir a partir das 20 horas e 30 minutos. Se você não tem nosso endereço, você pode pedir, os nossos irmãos aqui que têm, você poderá participar conosco. E esse tempo, querido, ele é muito especial, porque nós fazemos uma reflexão da palavra sobre oração, e logo após nós começamos a orar, né? E caso tenha algo em particular, você vai estar colocando em um dos nossos contatos, né? E aí vamos ter esse momento de oração, interceder por cada um. Também nós temos o nosso estudo sempre às terças e sexta-feiras, e esse estudo te dá essa base, né? Como o Diácono Vladimir pregou aqui, nós temos tratado em outras questões dentro desse mesmo tema e de vários outros, para te dar base, para você se aprofundar, para ter conhecimento bíblico mesmo, né? E
sempre nós temos aos domingos nossos cultos às 9 da manhã e à noite às 18 horas, tá bom? Lembrando que nós já estamos aí de maneira gradativa, retornando com os nossos trabalhos sociais. Semana já tivemos na quinta-feira um clínico geral e aos pouquinhos nós estamos retornando. Então que você, querido, possa confiar e acreditar nesse Cristo que salva, que liberta, que transforma. E a todos que estão aqui, querido, que você possa tomar essa palavra em suas mãos, acreditando, ou está fazendo a oração agora, para encerrando, logo após, eu tenho uma palavra com todos que estão aqui. Lembrando, né, que nós temos a conta da nossa igreja. Você que é uma pessoa que quer ofertar na casa do Senhor, toda semana nós não falamos em números para não trazer essa preocupação, mas os desafios são grandes, querido. Mas a boa notícia é que Deus tem sustentado o seu povo, amém? Aleluia! E nós temos visto a bondade e a fidelidade dele. Então nós temos aí a conta do Banco Itaú, você poderá estar fazendo, né, o depósito, ou no término nós vamos estar orando e você poderá estar vindo aqui à frente, trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar para despedir, fazer o encerramento e logo após eu quero falar com toda a igreja local. Pai, muito obrigado por toda essa semana, Deus, que nós nos preparamos, nos programamos para ter esse momento. Eu quero te agradecer, Senhor, porque é isso que nos motiva. Não são as nossas realizações pessoais, elas fazem parte natural, e a Bíblia nos diz isso, que as bênçãos do Senhor acompanham os seus filhos. Mas a nossa maior alegria é de poder estar na tua casa, meditar, se alimentar dessa palavra para que possamos ter uma semana de prática, de experiência, de intimidade contigo, Senhor. Que o Senhor esteja visitando, o Senhor esteja consolando, o Senhor esteja fortalecendo a cada um desses que essa mensagem foi alcançada. Que esses corações saiam daqui fortalecidos, revestidos pelo teu poder de glória, de sabedoria e sendo fortalecido para a honra e glória do Senhor. Nós já te agradecemos. Um adorador por excelência.